Olá, pessoal! Essa série de vídeos do projeto Música Toca é realizada com recursos da Lei 14.017 de 2020, a Lei Aldir Blanc. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de flauta transversal. Na aula de hoje, nós vamos aprender a montar o instrumento, vamos aprender as nossas primeiras notas no instrumento e vamos aprender as nossas primeiras 3 músicas na flauta transversal. Então, como vimos na primeira aula, essas aqui são as peças da flauta transversal: o bocal, o corpo e o pé. Para montarmos a flauta transversal, é sempre importante que se segure firme o corpo, porém não pressionando as chaves. Então, segurar aqui com segurança assim, com os dedos apoiados aqui. O bocal, é sempre importante que a gente pegue essa partezinha aqui da flauta do bocal e dê uma passadinha de lubrificante, uma graxinha que normalmente vem junto com a flauta. E a gente encaixa aqui dessa maneira assim, ó. Sempre tentando alinhar o orifício do bocal com os botões da flauta, tá? Então, sempre se olha dessa maneira e tentar alinhar para que fique tudo junto na mesma linha, assim. E depois, aqui também é bom que passe sempre um pouquinho de lubrificante em casa, que vem junto com a sua flauta, e encaixar o pezinho. O pezinho, a gente não vai alinhar assim, ó, metal com metal, parafuso com parafuso. A gente faz a montagem assim e depois a gente dá uma giradinha pra cá, ó. Essa chavezinha aqui, ela não vai ficar alinhada com essa, ela vai ficar sempre um pouquinho mais pra cá. Por quê? Para que a gente possa ter aqui, essa pecinha aqui, essa chavezinha aqui, liberada pra gente pôr o nosso minguinho, que ela vai ser um dos pontos de apoio da flauta transversal depois. Então, agora nós estamos já com a flauta montada. O que eu gosto de fazer com os meus alunos sempre, para começar, para iniciar, é pegar somente o bocal e tentar tirar som da flauta só aqui, para praticar a embocadura. E para vocês entenderem um pouquinho mais de como é que funciona o sopro na flauta, eu vou mostrar para vocês assoprando e indicando com a minha mão como é que o meu ar vai sair. A gente nunca sopra para dentro do buraco dessa maneira assim. A gente assopra o nosso ar de forma diagonal, ele vai vir sempre nessa direção aqui, ó. Que ele passe pelo orifício, preenchendo a flauta com ar, mas que ele também vaze para fora. A gente não assopra em linha reta, nem para frente e nem para baixo. Então, a gente vai sempre assoprar em linha diagonal para baixo. Dessa maneira assim, ó. É bem fácil. Vocês podem praticar em casa com uma garrafa de água. Enche a garrafa um pouquinho mais da metade com água e coloca a boca no bico da garrafa. E tenta assoprar de forma diagonal. E vocês vão poder também experimentar em casa, se quiserem, pondo e tirando água da garrafa para experimentar sons mais graves e mais agudos. Quanto mais cheia a garrafa tiver, mais agudo vai ser o som. Quanto mais vazia, mais grave. Então, aqui, voltando no nosso bocal. Apoia o lábio aqui no apoio maior, tá? Que é o apoio mais largo, feito especialmente para que a gente apoie o nosso lábio e o nosso queixo. Sempre nessa voltinha do queixo aqui, que já é feita especificamente aqui para a gente encaixar nessa voltinha do queixo. Deixar sempre a linha de baixo do lábio alinhada com o início do orifício, tá? Então, a gente alinha aqui, ó, bem pertinho, e a gente assopra. Bem suave e em linha diagonal para baixo. Depois, se quiserem se arriscar, a gente pode fazer esse mesmo som, porém agudo. A única coisa que precisa fazer é assoprar um pouco mais forte, com mais intensidade e dando o golpe de língua, assim, ó, na hora de assoprar. O som dessa nota é muito semelhante ao som do pícolo, que é a flauta transversal menorzinha, da família das flautas que a gente estudou na aula número 1. Então tá, então agora vamos montar de novo o nosso bocal aqui na flauta e vamos começar a aprender as nossas notas. A primeira nota que a gente aprende sempre na flauta é a nota Dó, porque ela é fácil, a gente não precisa apertar nada de botão, a gente só precisa apoiar aqui nessa chavezinha, nenhuma chave a mais, e a gente consegue, com o nosso sopro, sem precisar fazer muita força, já produzir essa nota. Então, lembrando, o nosso minguinho aqui, ele não fica assim, ó, empinado, ele sempre vai ficar de apoio nessa chavezinha aqui, que é uma chavezinha que ela ajuda na afinação
e também já ajuda a dar um dos nossos 3 pontos de apoio. Então, ó, apoia aqui o minguinho da mão direita nessa chavezinha de baixo, apoia o polegar da mão direita aqui embaixo, para poder dar o equilíbrio. Então, ó, a gente vai ter assim, porque a flauta é um instrumento que a gente não agarra. Ela é um instrumento que ele fica meio que equilibrado, então a gente tem que ter pontos de apoio. Minguinho da mão direita na chavezinha, polegar da mão direita aqui embaixo. Depois, essa mão aqui, a gente vai com esse dedo fazer tipo uma cadeira com o dedo. A gente não fica com o dedo assim, reto, empinado. A gente fica com o dedo assim, ó, curvadinho, para agarrar a flauta, para dar mais um ponto de apoio. E o outro ponto de apoio vai ser aqui, ó, no nosso queixo, para firmar, tá? Então, vamos tentar fazer a nota Dó. Segurando com o minguinho aqui, com o nosso dedo fazendo a cadeirinha, e esse mesmo dedo aqui vai fechar a chave aqui, ó, que é a segunda chave. Por que que a gente não aperta essa chave aqui? Porque aqui vai ficar mais perto da próxima digitação. Então, para ficar mais fácil e mais anatômico para nossa mão, a gente usa essa chave aqui de baixo, que é a segunda, tá? Então, dedo indicador em cima dessa chavezinha aqui, e vamos assoprar de novo, fazer aquele sopro na diagonal para baixo para testar a nota Dó. Vamos lá? É muito fácil de tirar o som dessa nota. Depois que conseguiu fazer o som dessa nota, a gente pode fazer exatamente a mesma nota, porém uma oitava acima, que é ela aguda, exatamente do mesmo jeito, ó. A nota aguda, ela é o Dó com um pouquinho mais de força no sopro. Então, ó, grave e aguda. Isso já é um exercício muito bom para fazer em casa, para praticar a embocadura, os pontos de equilíbrio da flauta e também um pouquinho da nossa digitação, para já começar a se acostumar com a posição dos dedos. Então, agora vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer primeiro 4 vezes o Dó grave e daí depois a gente tenta fazer 4 vezes o Dó agudo. Vamos lá? Tenta comigo. E agora o agudo. Muito bem. Agora, vamos tentar a nossa nova nota, que é o Si, que é exatamente igual ao Dó, porém com o polegar fechado aqui atrás, ó, na chavezinha de baixo, não nessa chave aqui de cima, na de baixo. Então, vamos lá, apoia o polegar aqui, o indicador na mesma chave do Dó e o nosso dedinho aqui nessa chavezinha aqui de baixo. Vamos assoprar. Primeiro suave, fazendo grave, que nem o Dó, e depois forte para fazer o agudo, tá? Uma vez o grave. E agora o agudo com um pouquinho mais de intensidade no sopro e golpe de língua. Vamos tentar juntos? 4 vezes o grave e 4 vezes o agudo. São notas bem fáceis de fazer. Então, vamos lá, vamos tentar o nosso Si. Grave. E agudo. Agora, vamos para mais uma nota, que é a nota Lá, que é exatamente igual à nota Si, fechada atrás, na chavezinha de baixo, dedo indicador aqui, e mais o nosso dedo médio nessa chave aqui, ó. Não é na segunda chave, logo depois da que a gente tá fechando. A gente pula uma e põe o dedo aqui, ó. Tá vendo? Então, pula uma, aperta para fazer o Dó e o Si. Pula uma, aperta essa aqui para fazer o Lá, tá? Respirar fundo e manter a nossa respiração com uma coluna de ar é fundamental para que a gente não sinta tonturas, principalmente porque flauta transversal é um instrumento que acaba causando um pouco de tontura, dá uma baixada na pressão, porque oxigena o cérebro, a gente não está acostumado a respirar tanto e a gastar tanto ar tão rápido. Então, faz exercício de respiração, respira fundo, faz as notas, se tiver que dar uma descansada, dá uma pausa, retoma, tá? É muito importante sempre manter a respiração. Então, vamos lá, fazer a nota Lá. Apoiando aqui, dedinhos aqui. Grave primeiro, assoprando bem suave e na diagonal para baixo. E agudo com um pouquinho mais de intensidade, golpe de língua.
Vamos tentar agora fazer as nossas 3 notas? O Dó, o Si e o Lá. Então, a gente vai fazer Dó, Si, Lá, grave. E depois a gente vai fazer Dó, Si, Lá, agudo. Vamos lá. E agudo. A gente já praticamente aprendeu todas as notas da aula de hoje. Faltam 2 notas agora, que é a nota Sol, que a gente só vai adicionar mais esse dedinho aqui embaixo, que é o anelar. Agora, a gente não pula nenhuma chave. É a próxima chave logo depois da chave da nota Lá, tá? Fechando aqui atrás igual, da mesma maneira, o minguinho aqui, dando apoio, o polegar aqui embaixo dando apoio, assoprando suave primeiro, pra gente fazer a nota grave. O Sol já é uma nota que a gente começa a fechar mais chaves. Então, quanto mais chaves a gente fecha na flauta, mais fôlego a gente tem que ter para produzir a nota. Não força, fôlego, que é o quê? É um ar mais concentrado, com menos intensidade, porém ele tem que vir com constância, porque se a gente começa a ter o nosso ar meio oscilando, o som vai ficar assim, ó. Não vai sair limpo. Então, a gente tem que respirar fundo e largar o nosso ar como uma coluna de ar, reto, firme, consistente, porém não forte, tá? Vamos tentar, então, fazer o Sol. Abre bem a embocadura aqui agora, não faz tanta força e tanto biquinho, porque quando a gente faz biquinho, a nota acaba saindo aguda, porque o ar vai sair com mais força, tá? Então, a boca bem aberta, os lábios bem relaxados. É muito bonito o som da flauta grave, né? Então, agora a gente vai fazer o Sol grave 4 vezes, e daí a gente vai fazer o Sol agudo 4 vezes. E o Sol agudo é exatamente igual ao Sol grave, só que com força, né, ó. Não precisa tanta força. No Dó e no Si, a gente teve que assoprar com um pouco mais de convicção, porque senão a nota sai oscilando entre grave e agudo. O Sol já é uma nota que a gente assopra forte, mas não tão forte, não precisa exagerar, senão acaba apitando a flauta, tá? Então, vamos fazer 4 vezes grave e 4 vezes agudo. E agudo. Agora, vamos para a nossa última nota, então, que é o Ré, que é uma nota também fácil de fazer, a digitação dela, mas a gente precisa de mais força, mais intensidade. E o Ré é um Ré agudíssimo, então ele já é uma nota do registro agudíssimo da flauta, tá? Então, o Ré é como? Ele é exatamente igual à digitação do Sol, com o polegar aqui atrás, com os dedos aqui na frente, com o minguinho dando apoio, porém, a gente vai levantar o dedo indicador, tá? Aqui atrás exatamente igual, mas a gente vai tirar o dedo indicador. E o nosso sopro vai ser forte. O Ré agora não vai ter Ré grave e Ré agudo. Esse Ré aqui, ele é só agudo, tá? Então, a gente vai agora soprar ele com força e com intensidade, que nem a gente assoprou para fazer o Dó e o Si, tá? Então, vamos lá. Posiciona bem direitinho aqui os lábios, assopra, respira fundo e assopra com um golpe de língua para dar aquela empurrada na nota, tá? Vamos lá. É fácil de fazer, né? Vamos tentar fazer mais uma vez juntos. Agora, vamos tentar fazer o quê? O Dó e o Ré, que é uma troca de dedos bem complicadinha, ela é um pouco mais desafiadora. Mas são 2 notas que têm o mesmo sopro, então pra gente praticar um pouco já a nossa digitação, que a gente vai precisar para as nossas músicas, essa troca do Dó pro Ré. Vamos fazer bem devagar, tá? A gente faz Dó, Ré, Dó, Ré, Dó, Ré. 3 vezes, vamos lá. Dó agudo. Conseguiram?
Vamos tentar fazer mais uma vez agora o dó e o ré, para quem não conseguiu, e vamos tentar fazer um pouquinho mais rápido. Então, essas são as nossas primeiras notas na flauta transversal. Eu gostaria de lembrar que em casa a gente tem que sempre praticar bastante antes de querer fazer as músicas, porque a vontade é a gente já sair tocando música e já sair mostrando para a família que tá tocando uma música no instrumento. Porém, se a gente não tá produzindo as notas com uma sonoridade boa, limpinha, com segurança, poder segurar a nota longa sem ela ficar oscilando entre grave e agudo, porque isso é uma das coisas mais desafiadoras, na verdade, da flauta transversal. É conseguir segurar, conseguir firmar o grave, fazer e manter aquela nota grave, fazer o agudo e manter aquela nota aguda. Isso é o mais difícil da flauta. O resto é fácil. A digitação dela é fácil, é muito parecida com a flauta doce. Se vocês já tocam em casa a flauta doce, por exemplo, fica muito mais fácil, porque são exatamente as mesmas posições dos dedos. Mas ainda assim eu acho que é necessário reforçar um pouquinho, dar uma passada nas notas, repete, faz um pouquinho, faz uma escalinha em casa, toca do ré, dó, si, lá, sol, volta de novo, faz do sol, lá, si, dó, ré, faz, pratica, repete, repete, para que quando vocês forem tentar tocar a música, vocês não se sintam frustrados por não estar conseguindo tocar a música, tá? E agora então vamos para nossa primeira música, que eu chamo de Brincando com a Flauta, mas ela em inglês é conhecida como Merrily Roll Along. Então vamos lá, vamos tentar tocar ela agora. A primeira nota dessa música é a nota Si, que é essa aqui, ó. E a gente vai fazer ela, é bem bacana, porque ela é bem fácil de fazer a digitação, ó. A gente começa no Si, daí a gente fecha pro Lá, daí a gente fecha pro Sol, e depois a gente abre de novo. Então, ela é como se fosse uma brincadeirinha, um joguinho de digitação, tá? Então, agora eu vou tocar pra vocês junto com o acompanhamento, e depois vocês podem tocar junto, acompanhando na partitura e tocando com o acompanhamento. Essa música a gente fez ela em 3 velocidades, tá? Pra já dar uma desafiada nos nossos alunos. Então, a primeira parte dela é bem devagar. Não se sinta pressionado pra já tentar tocar as outras 2 velocidades. Toca bem firme primeiro na velocidade devagar. Daí depois toca com firmeza a próxima e depois a última, que é o desafio master, que ela é um pouquinho mais rápida, e daí vocês vão se desafiar a fazer as notas agudas com a digitação rápida e com a respiração, que é bom, é muito importante também para quem tá começando. Então vamos lá, eu vou tocar para vocês agora.
então agora vamos para nossa segunda música, que se chama Alles neu macht der Mai, que quer dizer em alemão, tudo se faz novo em maio. Ela é uma música folclórica alemã, tá? Então essa música agora a gente vai começar fazendo com a nota Ré, que é a nota aguda. Essa nota aqui, ela é difícil pra gente começar uma música fazendo com ela, porque a gente tem que assoprar com firmeza, com convicção, e já é uma nota aguda, né? Então sempre respira bem fundo antes, toma um ar, dá uma concentrada antes de fazer essa nota, e daí depois a gente começa a música. Assim como a outra, essa aqui eu vou tocar uma vez com acompanhamento pra vocês, e daí depois vocês podem acompanhar a partitura junto e tocar com acompanhamento. Ela também foi gravada em 2 velocidades, tá? Essa aqui não vai ficar tão rápida quanto a primeira. Ela só tem 2 velocidades, que é a primeira velocidade bem lentinha e a segunda um pouquinho mais acelerada. Vamos lá então? Vou tocar agora para vocês. E agora, então, finalmente vamos para nossa última música, que é a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga. Essa música é considerada um baião. Ela é uma música tradicional lá do norte do país.
Essa música também vai ser reproduzida em 2 velocidades, tá? Então a gente toca ela inteira e daí depois no final tem uma contagem pra gente tocar ela um pouquinho mais rápida. Eu vou tocar primeiro para vocês com acompanhamento, como as outras 2 músicas, e depois vocês acompanham junto com a partitura e com o acompanhamento. Quantas vezes vocês quiserem, repete, volta. Se essa música ficar um pouco complicada, porque ela é um pouco mais rápida, dá uma voltada nas outras músicas, ou tenta tocar ela uma vez sozinho, com um pouco mais devagar, com uma velocidade mais reduzida, tá? Cada um no seu tempo. Lembrando que esse vídeo pode ser voltado, repetido, assistido de novo quantas vezes for necessário, para vocês terem certeza, firmeza, para vocês se sentirem seguros para passar de uma música para outra. As nossas aulas são curtas, então a gente acaba às vezes tendo muito material numa aula só, mas esse material é justamente para que vocês possam com o tempo em casa ensaiar, evoluir e já começar a ganhar um repertório bem rico para tocar para a família. Agora eu vou tocar para vocês então. Vamos lá?
Muito bem, então chegamos no final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês agora também ensaiem bastante em casa, né? Pratiquem bastante, voltem o vídeo como eu falei. E a gente vai agora na nossa próxima aula, que vai ser a aula 3. A gente vai aprender novas 3 músicas e mais notas na flauta para a gente poder incrementar ainda mais o nosso repertório. Então eu agradeço vocês, todas as nossas partituras estão aqui na descrição em PDF para download e qualquer dúvida que vocês tiverem é só deixar nos comentários que eu te respondo assim que puder. Um beijo e até a próxima!